magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pegue o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pegue o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve de medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Podemos sentar alguns instantes. Prezados irmãos e irmãs, em oração neste dia bonito, que nós nos alegramos pela Sagrada Família de Nazaré. Nós somos famílias cristãs. O nosso modelo de constituir nossa casa e nosso lar está aqui diante de nós. José e Maria e o menino Jesus. É a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa forma de viver a nossa fé como famílias cristãs. Eu sei que muitos de nós desejamos ter uma família boa, uma família santa, uma família que de fato seja um lar aonde todos se amam, mas nem sempre conseguimos. Por isso que nós somos chamados a construir a nossa casa. Como dizia uma frase, amar não significa querer alguém pronto, mas construir alguém. As nossas famílias precisam ser construídas. Nossos lares, e neles deve ser semeado valores que são valores cristãos. A gente sabe que a família humana, a família deste mundo, muitas estão doentes. Como também muitas famílias cristãs estão doentes e precisam de fato abrir o seu coração para perceber os sinais que precisamos ter para constituir nossos lares realmente sob bases sólidas, seguras e que sejam realmente uma bênção para todos. Por isso nós vemos a primeira leitura de hoje, um jovem chamado Jesus ben Sirá. Ele viveu numa época que houve a invasão da cultura grega. Então muitos judeus começaram a se encantar com as filosofias, com as novas doutrinas, e começaram a abandonar a fé genuína, os princípios e valores judaicos. Por isso Jesus ben Sirá, ele escreve esse livro do Eclesiástico para dizer a todos nós que tem valores que não podemos abrir a mão. São valores que nos identificam, que é a marca do nosso jeito de ser, de viver e testemunhar a fé cristã.
Por isso, quando ele começa a dizer assim: Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Primeiro valor, não há autoritarismo, mas a autoridade precisa ter. Nossos filhos precisam conhecer limites e precisam perceber que nem tudo é aquilo que nós sonhamos, nem tudo é aquilo que nós devemos ser como famílias cristãs. E ele continua a dizer a nós: quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Honrar significa dar respeito, dar dignidade, dar valor, estímulo, alegria. Por isso, como é bonito a gente conhecer que Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro, que é José. Porque ele de fato sentia que seu pai precisava ter a honra para alcançar também o perdão dos nossos pecados. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Como é bom perceber que o filho tem estima, tem respeito com a sua mãe. E os valores que ela nos transmite são valores tão singulares, tão simples, que nós jamais vamos esquecer. Até depois de eu padre, minha mãe sempre me ensinou. E eu sempre tive atento aos seus ensinamentos. Uma mulher simples, semi-analfabeta, mas sabia dizer valores e ensinar valores para nossos filhos. E depois também ele continua dizendo: quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. A longevidade, o prazer de viver, a alegria de viver, passa pelo respeito que nós destinamos aos nossos pais. Meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele viver, mesmo que esteja perdendo a lucidez. Quantos pais nossos estão hoje com Alzheimer, com outras doenças, muitas vezes não nos conhecem mais, mas nós os conhecemos. Por isso nós vemos que esse cuidado com os pais idosos, a gente vai depois viver com a consciência tranquila. Todos os dias a gente escuta pais reclamando que os filhos os abandonaram. Filhos reclamando que os irmãos não ajudam, simplesmente lavaram as mãos e deixaram só para um cuidar. Vejo também quase todos os dias pessoas com remorso, com problema de consciência por não ter cuidado dos seus pais. Por isso, irmãos e irmãs, mesmo que custe, não abandone. É muito pior eu viver a vida inteira amargurado por não ter cuidado daqueles que não tiveram nenhum preço para cuidar de mim. E nós vemos que a carta de São Paulo aos Colossenses, ele também continua a incentivar para nós: esposas, sejam solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Prestativas, atentas, carinhosas, zelosas. Tudo isto cria um ambiente tão bonito em nosso lar, e é um ambiente profundamente cristão. Também Paulo fala: maridos,
Amai as vossas esposas e não sejais grosseiro com elas. Quantos reclamam da grosseria, da estupidez, da violência no trato? Hoje ouvimos todos os dias feminicídio, se mata. E a gente se pergunta, o que está acontecendo conosco? Quantas famílias são doentes e precisam entender isso? Também Paulo fala aos filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isto é bom e correto no Senhor. E também fala aos pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Por isso deve apoiar, incentivar, fazê-los sonhar com a vida, com o futuro, incentivá-los para que continuem o seu caminho mesmo dos fracassos aparentes. Assim nós estamos colocando valores que com certeza nos caracterizam como famílias cristãs. E a gente se pergunta, será que estamos isentos de qualquer problema? Olhamos hoje para a família de Nazaré. O anjo avisa José, te levante, pegue o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. José podia ter bem dito, você que me colocou nessa, que cuide. Podíamos provocar a Deus, mas Ele é filho de Deus, com certeza vai me proteger. José não teve dúvidas. Para cuidar, proteger e salvar o seu filho, ele fugiu para o exílio. Nós também precisamos, por vezes, fugir quando nossos filhos estão ameaçados de morte. Estão em ambientes que às vezes nos levam a desgosto. Precisamos fugir. E nós vemos que eles retornam para Israel. Mas mesmo assim ainda tem medo. Arquelau, filho de Herodes, prepotente e boçal, não aceitava nenhuma oposição a ele. Estava governando a Judeia. De novo José é prudente. Se esconde nas montanhas de Nazaré para a salvação do seu filho, para que ninguém pudesse matá-lo, condenar à morte. Por isso também todos nós, pais cristãos, sejamos prudentes, cuidem, guardem, acompanhem, não deixe seus filhos correr risco de vida, pois isso não agrada ao Senhor. Por isso clamamos hoje a Sagrada Família, olhe para a nossa casa, olhe para a nossa família, e nós vamos dobrar os joelhos, clamando a Deus pela nossa casa, pelos nossos filhos e pelos nossos pais. Então, nesse espírito de fé e de confiança, vamos juntos, como igreja, professar a nossa fé cristã. Creio em um só Deus,